Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Uma live hoje para discutirmos como funciona a segunda fase do MP de Minas. Um dos concursos mais difíceis que tem, um dos concursos que mais exigem dos candidatos. Então vamos bater um papo sobre a arquitetura da segunda fase do MP de Minas, como se preparar para concursos com esse tipo de prova. Vou chamar meus dois convidados e o Ricardo Silvares. Deixa eu ver se eu chamo os dois aqui. Pronto. Devidamente convidados. Então, uma live hoje para falar sobre a segunda fase do MP de Minas. Seja bem-vindo, Ricardo Silvares. Seja bem-vindo, Ricardo Ferracini. Segunda fase do MP de Minas, cuja prova será em outubro, correto? Isso. Oi, estão me ouvindo, Rogério? Estou te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. A prova outubro, não é isso? Isso. Hoje estava programada a publicação do resultado oficial, né? No cronograma oficial de Minas estava programada a publicação do resultado oficial. Só se saiu nessas últimas horas. Eu saí da promotoria, vim para cá numa viagem, e até o momento que eu saí não tinha saído publicado ainda. Então eu não sei se saiu nesses últimos minutos agora a publicação. E ali ia ser confirmado, né? A data. Como não foi publicado ainda, a gente está mesmo em stand-by para essa confirmação da data da prova, né? Mas se seguir o cronograma é agora. Já estão dizendo que não saiu. Aliás, estou vendo a Fernanda, delegada de polícia do Paraná, ela entrou. Levei uma bronca dela a última vez, porque ela estava assistindo minha live e ela falou que eu ficava cutucando os calos da minha mão aqui. Ela quer aflição, então eu não vou fazer isso hoje. Não vou fazer isso hoje. Vamos lá. Então, vejam, a segunda fase do MP de Minas, ela é composta de 4 grupos, né? São 2 dias de prova, manhã, tarde. Cada período, um grupo. Silvares, você tem como resumir para a gente no que consiste o grupo 1, no que consiste o grupo 2, grupo 3 e grupo 4? Sim. O grupo 1 é aquelas matérias relacionadas a direito constitucional, administrativo, né? Essas matérias tributário, esse tipo de matéria. O grupo 2 é o grupo de sua predileção, a parte criminal. O grupo 3 é a parte de direito civil e processo civil, né? Aquela parte para quem entende de direito. Que não é meu caso. Pois é. Tô brincando. E o último grupo é a parte de difusos, né? Então, a prova é dividida nesses grupos, e cada grupo vai ter uma peça ou uma dissertação e 3 questões. É sempre assim. E, às vezes é uma dissertação, você percebe que é uma dissertação, se pegar, por exemplo, o último concurso, 2022. Não está escrito lá dissertação, está escrito questão 1. Mas ele coloca lá, questão 1, 60 linhas. E o resto, questão 2, 20 linhas. Questão 3, 20 linhas. Questão 4, 15 linhas. Então você sabe que a peça é aquela... Então, se for uma peça, então, rapidamente, só para deixar claro para quem nos assiste. Nos 4 grupos, vamos resumir assim: grupo 1, constitucional, administrativo e afins; grupo 2, penal, processo penal e afins; grupo 3, civil, processo civil e afins; grupo 4, difusos e afins. Isso. Cada um destes grupos, o candidato pode ter dissertação ou peça mais 3 questões. Exatamente. Normalmente, as questões com 20 linhas, normalmente, peça ou dissertação, 60 linhas. Então, há obviamente, aqui uma predileção por dissertação com 60 linhas, porque as peças costumam exigir muito mais do que 60 linhas. Não que não caiam peças, né? Depende do grupo, Rogério. Depende do grupo.
o histórico é bem diverso dependendo do grupo, né, Ricardo? Eu estou com o levantamento aqui, a gente já vai até fazer esse levantamento, mas antes de fazer o levantamento, deixa eu te perguntar o seguinte, Ferracini. Então, nós temos 4 grupos, cada grupo num período, são 2 dias de prova. Já falamos o que compõe cada grupo e o que se explora em cada grupo. Peça ou dissertação, mais 3 questões. Peça ou dissertação, 60 linhas, questões, cada uma 20 linhas. 20, às vezes 15. Às Depende vezes 15. da... Sim. Show. O regulamento não fala em número de linhas, né? Tá, legal. O que eu quero saber, Ferracini, tem consulta? Tem consulta. Tem consulta legislação nas seca. Consultas básicas. Não pode ser impresso, eles não permitem a impressão da legislação, então você vai ter que levar algo já impresso, já encadernado, algo nesse sentido, um vade-mecum. É muitíssimo. E aí a grande dificuldade, né, Rogério? Como é que vai se levar essas novas normas que saíram do CNJ em vade-mecum? Essa é uma dúvida que a gente não sabe. O CNJ regulamentou, trouxe resoluções ontem e hoje, aí, várias resoluções que atingem idoso, que atingem uma série de matérias. Talvez, isso aí só a comissão vai poder esclarecer, talvez, em alguma nota que eles coloquem nesse sentido. Tem muita pergunta que chega até a gente. Posso levar, então, os que saíram recentes? A gente não sabe isso. Isso quem regulamenta é a comissão. Mas, em tese, você poderia consultar tudo, todas e qualquer normativo. Né? Normalmente, os vademecums não trazem todas as resoluções de CNMP e CNJ também. Ainda mais as novas. Né? Exato. É muito recente. Né? Essa semana foi uma coisa de louco, nessas 2 últimas semanas. Uma série de regulamentações que muito, muito interessantes e que a gente precisa ficar extremamente atento. Até sobre concurso, né, Ferracini? Até sobre exigências sobre aí, até sobre concurso, do que pode cair, né? Agora sobre vitimologia, sobre vítima, na verdade. Direito das vítimas e vitimologia. Pois é. Perfeito. Me perguntaram isso. Em Minas Gerais pode cobrar? Já podia, porque criminologia cai em Minas. Já sem podia. Dúvida, tá? Sem dúvida. E vitimologia e direito das... Vitimologia e direito das mulheres, você já tinha como cobrar isso quando você coloca no edital Lei Maria da Penha, né, gente? Convenhamos. Exato. Então, vamos lá. Tem consulta, obviamente consulta a lei seca, não impressa, e a comissão vai ter que decidir o que fazer com aquelas normas que não estão compiladas em vademecums, etc., e só seria possível consultá-las se pudesse o candidato imprimir. Tempo de prova, vocês conseguem falar sobre o tempo de prova? Quanto tempo o candidato tem para cada um dos grupos? Eu já confirmo isso, Rogério. Fugiu de mim, mas se eu não me engano, são 4 horas. 4 ou 5. Eu não quero cravar que são 4 horas, mas eu já falo isso aqui em um segundo. Você falou uma coisa interessante, Rogério. Eles gostam de dissertação e não de peça, né? Mas é curioso, por exemplo, se você pegar o grupo 2, que é parte criminal, não. Nós fizemos um levantamento de vários concursos anteriores até o ano passado, só teve uma dissertação. Se você pegar aqui, dos concursos... Então vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar isso então, Ricardo. Vamos então lá. Entrar o seguinte. Você fez um levantamento de quantos anos? De 2014 até agora, não é isso? Exatamente. Tá. 2014 até agora. Então, quando a gente pensa em grupo 1, constitucional, administrativo e afins, de 2014 para cá, quantas peças foram cobradas? 2. 2 peças, 4 dissertações. São 6 provas. Então tá, em 6 provas, 4 dissertações e 2 peças. Então isso indica uma preferência por dissertação no grupo 1. Sim, uma preferência. Enquanto no grupo 2, a preferência por peça. Foram grupo 2, penal, processo penal e afins. Nos 6 últimos concursos, 5 peças e 1 dissertação. E dessas 5 peças, o curioso é que foram... E uma denúncia.
olha que bacana, olha que bacana. Então, nós já sabemos que no grupo 2, penal, processo penal e afins, há uma maior chance de cair peça, e nessa peça predomina, francamente, contra-razões, que se eu sou examinador é o que eu cobro também. É a peça mais gostosa de explorar. Que, aliás, é o predomínio também em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma tendência de prova de Ministério Público, né? Tem que ficar atento a isso. No grupo 3, civil, processo civil. Dissertação. Teve uma peça e foram 5 dissertações. 5 dissertações. A peça, salvo engano, foi em 2022, se me falha a memória. Foi a última prova, mas não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Sim, 2022, sim. Aliás, 2022 predominou peça. Dos menos 4 grupos... menos do grupo 1, né? Só o grupo 1 que teve dissertação, o resto foi tudo peça. Curioso, né? Mas foi do ano passado. Agora, estatisticamente falando, o grupo 1 é dissertação na maior parte, grupo 2, disparado peça, grupo 3, disparado dissertação, e o grupo 4, que é de difusos, peça. Disparado também. Peça. Então, agora, deixa eu voltar e fazer a seguinte pergunta. Quando cai peça num grupo como constitucional e administrativo, que você já explicou que em constitucional e administrativo prevalece dissertação, mas quando cai peça, qual é a peça cobrada, gente? Já teve ação civil pública. E inconstitucional. Em constitucional administrativo já teve ação civil pública. Sim, porque era questão de ação civil pública contra questão de licitação. Improbidade. Contratação, nepotismo. Nepotismo, né? Era esse tipo de coisa. Contratação emergencial, prorrogação e nepotismo. Isso. Em 2018, caiu um parecer. Um parecer era sobre igualdade de gênero, inclusão, ação popular, era uma ação popular, então tinha que discutir a questão de ação popular, regime jurídico administrativo, então misturava tudo isso. Então, no grupo 1, quando caiu, foi assim. Cara, eu estou vendo aqui o Bruno Gilaberti, delegado de polícia do Rio de Janeiro. Bruno, quero fazer uma live com você qualquer dia, viu? Bruno, uma pessoa... Depois sigam o Instagram dele. Uma pessoa extremamente capacitada e com posts interessantes, posicionamentos bem interessantes, um estudioso. Foi examinador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós sabemos que é um concurso bem exigente. Então, Bruno, vamos falar aí, conversar, bater um papo, né? Fazer um bate-papo com o ex-examinador aqui, vai ser muito bacana com o Bruno. Vamos agora, bom, para o grupo 2 você já falou, né? O grupo 2 predomina a peça, penal, processo penal predomina a peça, predomina contra-razões. Grupo 3 predomina a dissertação. Civil, processo civil, predomina a dissertação. Mas quando se cobrou peça, qual peça foi cobrada? Então, foi um caso complexo de violência, que misturava violência doméstica, violência sexual, uma série de lesões na mulher, etc., que o promotor toma conhecimento por meio de uma ação que estava em curso, por meio de um depoimento dela, que ele colhe, e ele tinha que adotar uma providência, portanto, era uma petição, era uma medida a ser tomada no âmbito do direito de família, no âmbito da violência doméstica também, que envolvia responsabilidade civil, tutela dos direitos da mulher em geral, e principalmente o foco da peça era esse, a desconsideração da personalidade jurídica. Então era uma coisa muito assim, não ficava naquela parte civil pura ali, né, que a gente pode imaginar, tal, não. Ele abrangia questões bem atuais mesmo, envolvendo violência doméstica e tudo mais, e aí a desconsideração da personalidade jurídica que permeava ali essa peça. Foi do ano passado essa. Dos outros anos, 21, 19, 18, 17, 2014, dissertação. E o grupo 4, que é o grupo de difusos, predomina peças. Qual peça que mais cai? Foram 3 peças, na verdade, né? Foi 4 peças. Não, 4. 4 peças. Bom, aí que tá. Em 2017, teve uma razão de apelação em ação civil pública, né? Era relacionado a loteamentos, responsabilidades, né? Enfim. 2019 era uma apelação, né? Também
havia ali era questão ambiental, proteção de recursos hídricos, código florestal, era isso que envolvia. 2021, ação civil pública, que é aquilo que geralmente a gente pensa nisso, né? Uma ação civil pública, mas dos outros casos era ação civil pública, mas em fase de recurso. Agora, a mais, para sorte dos que estão agora em 2023, na minha opinião, porque eu duvido que eles vão repetir isso, caiu um acordo de não persecução civil. Né? Uma coisa... Mas que a gente tinha batido tanto com os alunos, né? Na preparação, aliás, a gente tinha batido tanto com os alunos. Aliás, tinha, no nosso simulado tinha o NPC, lembra? No nosso simulado tinha um NPC que a gente... Eu lembro, acho que foi você que fez o NPC, e eu te liguei, eu falei, meu Deus do céu, eu até liguei para o Ferracini e falei, Ferracini, eu não estou nem sabendo como é que faz esse NPC aqui. Aliás, ano passado teve essa que a gente acertou, a gente fez um simulado que tinha uma dissertação sobre defesa do Estado Democrático de Direito, Sim. Ou era uma pergunta, e caiu uma pergunta sobre isso. Então, assim, a gente deu sorte ano passado, né, nas questões. E nesse bloco 4, o que chama a atenção são que das 2 peças, nos últimos 6 anos, 2 peças caiu o parcelamento do solo urbano, né? Loteamento. Eles são muito ligados à questão hídrica, não por menos, né? Todos os desastres que aconteceram por lá, e a questão de parcelamento do solo urbano. E questão de barragens, né? E é interessante, eu vou falar do grupo 2, penal e processo penal. Talvez porque a dissertação e a peça prática sempre, ou quase sempre, dialoga com o processo penal, as 3 questões, quase sempre de direito penal, né? E direito penal, parte geral. Você analisa aqui as questões, eu estou falando de penal, processo penal. As questões, 2014, não caiu nada de penal especial, só penal geral. 2017, caiu uma questão de penal especial, que é induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o resto penal geral. 2018, caiu só penal geral, com um pouquinho de penal especial, que é a ortotanásia, se é crime ou não é crime e tal. 2019, arrependimento, aí caiu uma questão de processo penal, depois caiu imputação objetiva a crimes culposos. 2021, só parte geral. 2022, parte geral. E aí, 2022 é que furou um pouco, né? Porque daí caiu... de 3 questões, caiu uma parte geral e 2, vai 1,5 de parte especial. Mas há, nas questões, uma clara preferência por penal geral. Uhum. Exatamente. Até pela parte mais teórica, assim, né? Trabalhar essa parte mais teórica. Tal. Mas mesmo, por exemplo, em 2022, quando a gente pega uma questão que fala de induzimento, né? Coação ou coação na morte provocada pela própria vítima, então seria um suicídio, mas o que configuraria, isso mistura, assim, mistura a parte especial, mas também a parte geral, né? Isso que eu falei, de parte geral. Por isso que eu falei 1,5 questão de penal especial e 1,5, porque a questão 2 aqui, ela mistura. Falando do nosso curso, nós, no RS Online, vamos lançar um curso, já lançamos, começa essa semana, preparatório para a segunda fase do MP de Minas. E esse curso, ele vai ter planejamento de estudo, me corrija, Ferracini, ele vai ter material para acompanhar o planejamento e vai ter 4 simulados com correções individualizadas da peça e dissertação. 4 simulados, cada um envolvendo um grupo, um simulado do grupo 1, simulado do grupo 2, simulado do grupo 3, simulado do grupo 4. E os nossos alunos vão ter essa radiografia que o Ricardo fez das últimas 6 provas do MP de Minas. Vagas limitadas, obviamente, porque senão nós não conseguimos fazer uma correção individualizada. Começa dia 8 de setembro, depois de amanhã. Então, fique atento, depois de amanhã haverá, inclusive,
a noite de boas-vindas vai ser de noite ou de manhã? Assim. Vai ser no finalzinho da tarde, entre 7 e 8 horas, a gente confirma isso para os alunos, mas provavelmente Tá. às 19 horas. Tá. Vai ter Só uma as questão boas-vindas para nós conversarmos. Então, vale a pena. Nós vamos trabalhar um curso absolutamente formatado para a segunda fase do MP de Minas. E tem canal de comunicação com grupo de professores, todos promotores de justiça, para esclarecer dúvidas, etc. E tal. Tem um bônus que é muito legal também, que é um curso completo de prática de processo penal, né? Que vai junto com... Isso é super importante, principalmente para quem não é da área, quem não é analista, quem não trabalhou no Ministério Público ainda. Esse curso bônus, que na verdade não é nada, é o curso completinho de peças práticas que vai junto com o nosso curso, com a programação de estudos. A programação de estudo tem o material certinho que você tem que ler dia por dia, a lei seca que é compatível a isso, o estudo de incidência que tem sobre aquela matéria que você tá estudando. E fora disso, algumas indicações de entendimento dos órgãos de administração de Minas Gerais. Quem já fez a primeira fase conosco sabe disso, que já vem indicado pela matéria isso. A central de dúvidas, o aluno teve dúvidas, a gente atende o aluno através do canal do site, o grupo de Telegram, evidentemente, né? Um planner de estudo e a questão desse curso bônus. Tá? O curso bônus é muito, muito legal para principalmente para quem está vindo de uma área que é diversa do Ministério Público. É bastante produtivo esse curso. E só para dizer que eu não Esse é o falei reta sobre final, isso, né, Ferracini? Esse esse é o reta final. Rodadas, as rodadas Você são clica aqui, ó. Você clica aqui no site, você vai no site rsonline.com.br. Aqui você vai ter um banner, segunda fase concurso MP Minas, reta final, busque o reta final, composto por planejamento de estudos, material de estudo em PDF, rodadas de simulados, correção individualizada, encontros ao vivo. Inclusive, eles têm que corrigir aqui que são 4 rodadas e não 3, são 4. São 4. Uhum. São 4, tem que corrigir isso. Aí clica aqui, aí você tem o produto direitinho, tal, tá aqui explicando absolutamente. Aqui tá certo, ó. 4 simulados, aqui tá certo. 4 simulados no formato do MP de Minas. Vejam só quantas coisas vocês têm para. E tem já as rodadas, data de disponibilização das rodadas, até quando você deve responder e quando você recebe a correção. Então, o curso está absolutamente formatado, esperando você integrar essa equipe. Venha com a gente. Não esqueça, rsonline.com.br. Vocês têm algum acréscimo a fazer aqui a respeito do reta final? Só indicando, a gente não falou, mas as correções são individualizadas, pessoal. Todos por promotor de justiça, nós corrigimos as provas de vocês, com anotações, com indicações aonde você tem que melhorar, tipo de palavra que você tem que usar, tipo de frase que você tem que usar, onde que é melhor você se posicionar em determinadas dissertações, e na peça prática também, o que deve ser estruturado, questão de estrutura de dissertação, tudo isso é anotado passo a passo para vocês. Quem já fez curso com a gente sabe disso. Quem não fez ainda, acho que vocês vão se surpreender para o bem. E só para não deixar o Rogério no vácuo naquela questão que ele me fez. Eu puxei aqui, artigo 43 do regulamento, 3 horas de prova. Né? São 3 horas para cada grupo de prova, no mínimo 1h30 o candidato tem que ficar na sala de aula, tá bom? Então, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, 6 horas de prova. São 6 horas de prova, não é para qualquer um. Por dia. E assim, nós fizemos já o ano passado essa segunda fase, fizemos no outro ano também essa segunda fase. Foi muito legal, assim, o retorno foi muito bom por parte dos alunos. A gente acabou de fazer da Bahia, a gente acabou de fazer de São Paulo, e de São Paulo nós tivemos, quantos alunos? Nem lembro mais. 267. 267, não mais? Não,
Não. Você quer saber o quê? De São Alunos Paulo. de segunda fase? É, Esse ano, 267, ano passado, 340. exatamente. Foi, Deu menos e, alunos. e a gente corrige, e quem corrige, pessoal, fala, o Ferracini falou os professores, mas é o Rogério, ele, Ferracini, eu e Mauro. Somos nós que corrigimos, não é, a gente não delega, a gente não passa para um estagiário, a gente não faz nada disso, é a gente que corrige, a gente que senta ali e com o maior carinho, com o maior cuidado, a gente tenta te ajudar a corrigir problemas de escrita, de estrutura da prova, da dissertação ou da peça e tal. E uma coisa que eu quero frisar, esse curso de peça que o Rogério dá, que está incluído no Reta Final, ele é fundamental. Se você é estagiário, analista, tal, você tem uma ideia de como são peças. Mas ainda assim, esse curso de peças criminais, ele vai te dar um norte assim excelente, né? Então a gente sempre fala, vale a pena esse curso com as correções e as aulas extras, fora o planejamento aí que o Ferracini faz, que é algo assim, fundamental, porque você tem pouco tempo até a prova, vamos combinar, né? Não é muito tempo. Então você precisa saber o que estudar. E o que esse planejamento faz para você é te falar, ó, estude isso. Estude isso nesse momento aqui tão curto. E com o nosso material, que também ajuda muito, né? Nós temos o nosso material próprio. São 1.500 páginas, tá, de material. Estão achando que é pouca coisa, 1.500 páginas de programação. 1.500 páginas com direcionamento, né? Então, o que você está... Vou te dar um exemplo. MP de São Paulo, nós apostamos em processo estrutural. Qual foi a dissertação? Processo estrutural. Nas aulas, batemos na tecla, inclusive, das contrarrazões. O que caiu? Foi contrarrazões, né? São Paulo foi... Pois é, agora aqui... Você está falhando a memória, hein? Foi mês passado, gente. Não. Foi recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia. E eu explorei recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia no curso de bônus, no curso bônus. Exatamente. Então, também acertamos. Então, veja, aqui nós fazemos um levantamento, como vocês perceberam, esse levantamento nos permite traçar 4 linhas, evitando perder tempo com aquilo que nunca cai e não vai cair para você também. Então, pessoal, não deixa de entrar no site rsonline.com.br. O curso começa depois de amanhã, começa dia 8. Vagas limitadas e um curso mega individualizado. Mais algum recado? Ricardo Ferracini, 30 minutos. Vai ter curso só de rodadas? Nós vamos fazer o curso só de rodadas? Tem curso só de rodadas também. Mas você vai perceber, no site ele vai ter todas as informações também. O Reta Final é show. Certíssimo. Certo. A gente confirma para os alunos que tiverem matriculado a aula de inauguração, a aula de boas-vindas. A aula de boas-vindas vai ser dia 8. A gente combina o horário direitinho. Eles vão ter toda a comunicação na plataforma e no grupo do Telegram. Tem um grupo com a gente. É isso aí. Então tá bom, gente. Combinadíssimo. Um bom feriado para todos. Para nós vamos trabalhar, não é verdade? Então, é o feriado, só que não. É só que não. Então tá bom, gente. Um ótimo feriado para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.